Olá, muito boa noite. Está no ar mais um programa Frente a Frente aqui pela Guaru TV Canal 7 e também pela internet, guarutv.com.br. Quero começar agradecendo aos meus patrocinadores queridos. Sem vocês não seria possível estarmos aqui. Fórmula Care, farmácia de manipulação, ali na rua Paraná 19, do meu amigo Egas. Entra no site formulacare.com.br. Você pode comprar as coisas pela internet. É muito legal, vale a pena você conhecer. Foto Carlos, que está aí há 48 anos servindo a população de Guarujá e Vicente de Carvalho, em dois endereços, na Praça 14 Bis e na Joaquim Montenegro, no centro do Guarujá. Tá bem? O Naerp, Campus Guarujá, invista na sua qualificação, faça o Naerp. É só você entrar no site, unaerp.br, lá você se informa, os cursos de graduação, pós-graduação, enfim. Então, daqui a pouquinho, no meio do ano, dá para você começar no meio do ano. Entra no site, unaerp.br. Personal Bus, o caminho mais curto entre Guarujá e o aeroporto de Guarulhos. Todos os dias sai um ônibus do terminal do ferry-boat e deixa você no aeroporto e também traz você de volta ao Guarujá em vários horários durante o dia. Só você entrar no site, personalbus.com.br, lá você se informa. Paulos Restaurante e Pizzaria, do meu amigo Marcão, em dois endereços, na Rua Bahia 55, Vicente Carvalho, do lado da agência do Correio, e no centro do Guarujá, na Rua Washington, sem dúvida alguma, a melhor comida por quilo da cidade, à la carte à noite, a pizza do Paulos é incrível. Quero deixar um grande abraço lá para o meu amigo Marcão, que é o proprietário do Paulos e toda a sua família, está lá batalhando juntos para poder fazer esse sucesso que é o Paulos Restaurante. Beleza e Corpo, que é uma clínica de estética que propõe tratamento aliado a muita tecnologia, por isso realmente funciona. O tratamento que você faz lá, funciona. Não é como essas propagandas, aí você chega lá, você tem que dar medo de cheque pré-datado, e aí aquele rolo todo, quando você vai ver, nada aconteceu. Lá na Sandra não é assim. Beleza e Corpo. Tem os dados aí no rodapé, você pode ligar, entra no site, vale a pena, tá bom? Colégio Adélia, do ensino fundamental ao ensino médio, com cursos profissionalizantes, sistema ângulo de ensino. Está aí agora o Pronatec, que é uma oportunidade de você estudar um subsídio do governo. Então, vale a pena você conhecer o Adélia. colégioadelia.com.br, eu garanto que essa escola é campeã, meu filho estuda lá, é tudo de bom. Vale a pena. Gente, na noite de hoje, eu vou entrevistar o advogado Ayrton Cinto. É uma pessoa extremamente conhecida na cidade, está na mídia toda hora, mas ele é presidente da Comissão de Saúde da OAB aqui do Guarujá, e nós vamos falar um pouco de saúde, falar da situação do PAN ali da rodoviária. Então, se eu sou você, não saia daí, tem algumas coisas importantes que ele estava contando aqui para mim fora do ar, nós estávamos conversando antes do início do programa. Vale a pena você conferir, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Muito bem, estamos de volta, doutor Ayrton Cinto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Wagner, eu que agradeço essa oportunidade aí de a gente bater um papo com você, com seus telespectadores, a sua extrema audiência, sobre as coisas da nossa cidade. Ayrton, você é presidente da Comissão de Saúde da OAB? Sou. Eu sou presidente ou coordenador, como queira, sim, da Comissão de Saúde Pública da Ordem dos Advogados aqui, subseção Guarujá. Que denúncias tem chego sobre os problemas de saúde na instituição? Olha, Wagner, denúncias das mais variadas espécies, mas nada novo nesse cenário que o Brasil inteiro passa. Quando a gente fala de falta de acesso decente, digno, eficiente à área da saúde pública, não é, entre aspas, um privilégio aí do Guarujá só, né, de Vicente de Carvalho. O Brasil inteiro passa por esta crise de acesso à saúde pública. Mas, entre aspas, também não importa o Brasil, não importa outra cidade. A gente vive a nossa vida aqui no Guarujá, somos empenhados em cuidar dessas questões aqui no Guarujá e Vicente de Carvalho. Então, são, basicamente, falta de médicos, falta de profissionais na assistência, enfermeiros, enfermeiras, assistentes técnicos de enfermagem, falta de segurança, que recentemente levou uma denúncia que a gente, no decorrer da entrevista, a gente vai falar sobre isso,
Falta de segurança não só para o munícipe que frequenta um posto de saúde à noite. Falta de segurança e principalmente em relação ao servidor da área de saúde que tem passado maus bocados e a gente percebe que é preciso que alguma coisa seja feita nesse sentido. Mas de uma forma geral é o acesso, a espera, a falta de médicos com especialidades e às vezes chegando a um cúmulo aí de falta de até insumos para atender as pessoas. Hoje mesmo eu vi uma reclamação na rede social, no Facebook, que não foi feito um procedimento porque as enfermeiras não tinham luvas de látex para fazer. Não sei se isso é verdade. A gente precisa apurar, nós precisamos ter responsabilidade, porque eu recebo essas informações no meu e-mail pessoal, no e-mail da OAB aqui do Guarujá, e a gente tem que ter responsabilidade, frieza, poder analisar, levantar os acontecimentos, apurar a responsabilidade, para que a gente possa traçar um plano aí de resolução para ajudar, na verdade, a melhorar esse atendimento. Eu tenho observado, acompanhado um pouco de perto essas questões ligadas à UPA da rodoviária. E eu não sei, doutor Ayrton, se a administração pública, a pessoa, o secretário de saúde, do senhor Daniel, não está, de alguma forma, forçando ou criando situações para que não floresça novamente a questão da terceirização. Porque me parece que o secretário ou ele é covarde, ou é incompetente, ou então ele é muito esperto, está criando uma dificuldade para vender uma facilidade. Primeiro, ele trouxe a ideia de que a terceirização é melhor. Eu, particularmente, acredito que a terceirização, de maneira profissional, é um bom caminho. Obviamente, tem que ser levantadas as questões de custo, o custo-benefício disso. Ok? Mas não consigo admitir e não consigo entender o porquê de tamanha frouxidão no trato com questões como essa que o senhor acabou de colocar, que é a questão de médico. Nem sempre falta médico, mas o médico vai lá, assina o plantão e vai embora. Será que é tão difícil, secretário? Será que o senhor não tem coragem? Ele precisa ter coragem. Não sei se o senhor tem coragem, estou dizendo que o senhor é covarde. Estou dizendo que não me parece que tem coragem de colocar um ponto digital e um guarda lá no ponto, o único lugar de entrada e saída. Põe guarda nos pontos de entrada e saída e um ponto digital. É uma forma de controlar. O senhor tem interesse em controlar isso? O senhor tem interesse? Se o senhor tem interesse, eu não sei o que o senhor está esperando. Tenho dificuldade de entender. Gostaria muito de entender. Porque enquanto esses vagabundos não trabalham, são vagabundos, porque estão ganhando e não estão trabalhando. Obviamente, excetuando-se aquele bando de maluco, de guerreiro que está lá dando sangue e apanhando da população, porque a população não consegue ser bem atendida. Excetuando-se esse, tem alguns vagabundos que não trabalham. O senhor ou é covarde, ou é conivente, ou está vendendo dificuldade, ou está criando dificuldade para vender facilidade. Eu não sei onde o senhor se encaixa, porque eu não consigo entrevistar o senhor nunca tem tempo para vir aqui. Então, sou obrigado a escutar e ficar calado. Não é mesmo? Outro dia eu mandei uma mensagem para o senhor no WhatsApp, o senhor sequer respondeu. Então, o senhor tem que apanhar e ficar quieto. Ou então tem coragem de vir aqui no nosso programa. Então, eu estou aqui hoje numa entrevista de ordem legal, conversando com um advogado da OAB que representa a área da saúde, e hoje nós vamos falar desse assunto. Mas muito me estranha o senhor, que sempre aparece com uma cara muito de paz, que parece ser uma excelente pessoa, um bom moço, não se pronunciar de maneira firme. Firme, rapaz. Para ser secretário, eu tenho que ser macho. Não me parece que essa é a sua postura. Desculpa, Ayrton, mas a questão de saúde é gente morrendo. Eu tive a oportunidade de ficar 3 anos lá no Hospital Santo Amaro e vi muita gente chegar morta, porque não foi bem atendido no PAN. Está na hora de acabar. Está na hora de acabar.
Não dá mais para ficar brincando com a saúde da população. Mas emendando com isso, nós recebemos um documento que foi encaminhado à OAB, que o senhor fez a gentileza de nos apresentar, que traz afirmações dos funcionários dizendo que aquilo é uma tragédia anunciada. Por que razões? Primeiro, dizendo a você e aos telespectadores todos, que a sua indignação, Wagner, é a nossa indignação, é a minha indignação, é a indignação do Ayrton Cinto, presidente da Comissão de Saúde Pública da OAB, mas é principalmente a indignação do Ayrton Cinto, cidadão, que tem a responsabilidade aí, e assuma a responsabilidade de dizer isso em nome da população de Guarujá. Então essa sua indignação é a nossa por conta deste procedimento de médicos. Contem com o meu apoio aqui. Sem dúvida, a gente conta e precisa mesmo. Não tenho rabo preso. Minha entrevista não é combinada. E é ao vivo. Não é combinada. Não é combinada e é ao vivo. Sabe quando o doutor ele ficou sabendo o que eu ia perguntar? Agora. Antes de começar, eu falei, então é mais ou menos isso aqui, viu? Pode ser que a gente mude. Não tem problema. Claro. Porque eu imponho ao meu convidado que o telefone fique aberto, a entrevista é ao vivo. Eu não faço nada gravado, entendeu? Tá, toca aí, desculpa. Não, mas é isso aí. Não, que isso. A sua indignação é a nossa, Wagner. E eu recebi um e-mail de um grupo de servidores aqui da Prefeitura do Guarujá, da área da saúde, assinado aí, encabeçado pelo Daniel Alves. Você pode colocar no ar para nós? Só para aqui a gente fala e mostra, né? Não tem conversa estranha. Tem aí, ô Kleber? Nós pedimos, pode ir falando, doutor, ele vai colocar no ar para nós. Então, esse e-mail que a gente, essa comunicação que isso ele aí, menciona... Gente, desculpa, doutor, só para explicar para a população. Está vendo? É um ofício da OAB, ok? É uma renomeação do Ayrton, é uma revalidação, né? Porque ele já era membro da comissão. E essa folha que está do ladinho, gente, está vendo? É um e-mail que foi encaminhado à OAB Guarujá e é um relato da situação do PAN da rodoviária. E esse termo tragédia anunciada está aí, faz parte desse texto que o Ayrton está explicando. Só para mostrar, eu não digo assim, nós recebemos um papel, não, o papel está aí. Para não dizer que não tem papel, que eu estou criando história aqui, o papel está aí, tá bom? Está dito e está mostrado. Pois não, doutor? Então, esse e-mail que você colocou no ar aí é o e-mail que a gente recebeu desse grupo de funcionários da saúde aqui da Prefeitura de Guarujá, assinado e encabeçado pelo Daniel Alves, que é enfermeiro, é experiente nessa área, que é também um batalhador nas questões do direito da categoria e também numa prestação de serviço eficiente, decente para a população. E esse e-mail relata resumidamente essa tragédia anunciada que você fala, Wagner, no sentido de que uma hora ou outra, infelizmente, se medidas não forem adotadas, haverá sim uma tragédia, uma lesão mais grave ou até a morte de um funcionário causada por um munícipe que certamente vai estar desequilibrado, vai estar muito preocupado com um paciente, um parente que está ali sendo atendido, ou às vezes não está sendo atendido, porque você bem falou aí, por exemplo, médicos que efetivamente recebem pelo plantão, assinam ou alguém assina por eles e eles não vão trabalhar. Deixar claro uma coisa, eu sou um lutador, sou um guerreiro dessas questões, a minha bandeira é, na vida pessoal, na vida profissional, como advogado e na vida política também, a minha bandeira é serviço público eficiente, seja em qual área for, mas principalmente nas necessárias e primárias, saúde, educação e segurança, não é, Wagner? E eu fui instado, eu fui cutucado por esse grupo de servidores através desse e-mail enviado até a OAB, direcionado à Comissão de Saúde Pública, passou pelo presidente da OAB, Dr. Frederico Graça, a quem eu quero agradecer a confiança de me colocar, me remanejar, colocar novamente no cargo para a gente brigar por essas questões aqui na nossa cidade. Quando eu falo brigar, não é só apontar o dedo e apontar o que está errado. Brigar é se colocar à disposição para discutir soluções e apresentar soluções, que é o que nós estamos fazendo. E eu fiquei muito preocupado com o relato desse e-mail, que trouxe menção de alguns casos aí de agressões que os servidores sofrem, principalmente, Wagner, na madrugada, no período noturno, e principalmente nas UPAs, né, nas unidades de pronto atendimento, que na nossa época é o que a gente chamava de pronto-socorro. É o PS, né? É o PS, o famoso PS. Que é uma das portas de entrada, talvez a principal porta de entrada do primeiro atendimento, do atendimento básico, que é o que a gente chama, o SUS faz essa previsão e tal, que é até uma questão técnica.
do atendimento básico na área de saúde pública. E me chamou a atenção porque eles se reuniram em frente ao PAN da rodoviária, me convocaram, a gente discutiu algumas coisas, alguns fatos graves naquele sentido, e que haveria uma reunião já pré-agendada com o secretário de saúde que você mencionou, que é o Dr. Daniel Simões. Engraçado porque foi ali na frente do PAN, e todos estavam de preto, eles combinaram, inclusive o e-mail faz essa menção, mas seria uma manifestação silenciosa, até orientado por nós, inclusive, todos aqueles que estivessem em horário de trabalho que não permanecessem, não viessem compor ali a manifestação, porque, obviamente, se a gente está brigando para que tenha uma estrutura melhor de atendimento, você não pode deixar de atender, seria uma coisa ilógica. Enfim, e foi interessante porque com 10 ou 15 minutos de bate-papo na frente do PAN, passou muita gente, passaram alguns carros da prefeitura, uns que eu conheço, pessoas que eu sei que são ligadas à administração, passaram em carros caracterizados, olhando, aí desceu uma pessoa, começou a tirar foto, várias fotos da gente, e a gente entendeu isso como normal. Eu acho que é um ato público, quanto mais público, melhor, da tamanha importância, né, do objeto que a gente discutia ali, que é a segurança do servidor e serviço público melhor posto à disposição da população. E veio um recado, alguém recebeu uma ligação ali, que era a assessoria do secretário de saúde, pedindo para subir naquele momento, lá no segundo ou terceiro andar, se não me engano, ali da Secretaria de Saúde. Naquele mesmo momento, eu pensei, já está funcionando a mobilização. E nós fomos recebidos pelo secretário, algumas reivindicações primárias ali, básicas, foram colocadas, marcamos uma outra reunião para a semana seguinte, isso que foi a semana passada, e nós chegamos a esse e-mail que foi mais ou menos o que foi formalizado da reivindicação, passando para mim, e as reivindicações que nós decidimos junto, falando para o secretário de saúde e a sua equipe que estava lá, que aliás nos receberam muito bem, com educação, escutaram bastante as nossas reivindicações, mas nós falamos do jeito que eu estou aqui contigo, olhando no olho a essa distância, dizendo a situação hoje qual é e quais são as soluções. Não fomos lá só para cobrar, fomos lá para cobrar sim a dignidade desse servidor, a proteção, a segurança física, moral e psicológica desses servidores, mas principalmente o reflexo disso na atenção para a população. Eu espero que isso surta o efeito que a gente quer, Wagner, porque você falou bem no começo da entrevista que a gente não aguenta mais. Nós chegamos num limite, a população do Guarujá não consegue mais conviver com questões do seguinte tipo: atender uma seleção da Bósnia que vem aqui, vamos reformar um estádio, gastar alguns milhões, algumas dezenas de milhões, 20 e poucos milhões de reais para reformar um estádio. Isto é bom para o Guarujá? Isto é bom para o Guarujá. Isto é interessante, desde que, obviamente, este equipamento passe a ser utilizado lá depois da Copa, um projeto social esportivo, bacana. É importante o túnel para o Guarujá? Eu acho que é importante sim, mas não é prioridade, tanto quanto não é prioridade o aeroporto. Pô, mas Ayrton, você está dizendo que você quer enterrar nossa cidade no ostracismo, a gente não vai para o progresso, ao contrário, eu sou um progressista. Mas antes de ser uma pessoa que pensa uma cidade do seu ponto de vista do progresso, eu penso uma cidade, e a nossa cidade precisa muito, Wagner. Guarujá e Vicente de Carvalho, eu digo, no atendimento das prioridades, atenção, carinho, retorno do poder público para com a população. Então eu não consigo conceber todas essas obras, pensando em modernidade, se a gente faz com que o funcionário fique correndo risco. Falta luva, cara. Então. Ayrton, eu preciso chamar um intervalo rapidinho. Claro. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Muito bem, estamos de volta no segundo bloco, hoje entrevistando o advogado Ayrton Sim, falando sobre as questões de saúde aqui da cidade. Ayrton, dessa reunião com o secretário, que soluções saíram? Por enquanto, nenhuma. Nenhuma. Por que a gente quis formalizar, Wagner? Isso daí através de um e-mail, para que eu possa distribuir isso, disparar isso para as áreas competentes. A senhora prefeita do Guarujá vai receber a minha resposta como membro da OAB, como presidente da Comissão de Saúde Pública da OAB,
Polícia Militar, coordenador da Guarda Municipal, o sindicato dos funcionários, o próprio secretário de Saúde vai receber. Mas uma coisa me chamou a atenção lá, Wagner, e me preocupou demais, porque a grande reclamação é a falta de médicos no Guarujá. Não faltam médicos contratados e pagos mês a mês. Como você bem disse na sua indignação, que eu abraço, que eu esposo a sua indignação, porque a indignação do povo de Guarujá e Vicente de Carvalho chegar num posto de saúde, seja ele um posto de primeiro atendimento, a UPA, ou seja, para um atendimento numa agenda, com agendamento, que são as unidades básicas de saúde, as UBS. Aliás, eu quero pedir licença para você, depois, no decorrer aí da nossa entrevista, passar uma informação para a população, tentar orientar a diferença de UPA e de UBS para que o atendimento seja otimizado e que seja melhor para a população. Então, o que me chamou muita atenção é porque houve um consenso na mesa, lá na Secretaria de Saúde, de que realmente existe uma prática horrorosa, para dizer o menos, respeitando os nossos telespectadores, de médicos que são nomeados para o plantão e não vão trabalhar. Um fica aí cobrindo o outro, ressalvando, como você bem disse, os guerreiros, claro, os médicos que são verdadeiros médicos e médicas, enfermeiros, enfermeiras, técnicos, auxiliares, que são verdadeiros anjos e anjas das guardas, né, nossas guardas, nossos e de nossos entes queridos, que dedicam a sua vida ao atendimento do povo, da população. Mas tem esses vagabundos, como você bem disse, e bem eu confirmo, que não vão trabalhar e recebem. Eu já, em 2011, Wagner, eu representei o Ministério Público, depois de alguns debates na cidade a respeito, que isso já é um problema recorrente, depois de alguns debates sobre como controlar isso, apesar das críticas, eu apresentei a solução. Aliás, é uma postura que eu faço questão de ter. Para poder criticar, você tem que ter a hombridade, a honra de poder também apresentar soluções e reconhecer quando alguma coisa funciona. Para garantir a isenção da minha crítica, ela sempre vem acompanhada de uma solução, de uma ideia para tentar melhorar o problema. E, efetivamente, várias discussões, nós fizemos até uma audiência pública aqui na Socia, e a Prefeitura não foi sensível, a administração não foi sensível, a Câmara Municipal do Guarujá não foi sensível ao apelo da população quanto a esse problema, e nós sugerimos o ponto digital dos médicos nos postos, nos plantões, principalmente finais de semana, feriados e noturnos. Isso não foi aceito. Nós não conseguimos sensibilizar os vereadores e nem a administração municipal. Eu tomei a atitude de representar o Ministério Público local aqui em Guarujá, direcionado especificamente à promotora da Saúde Pública, doutora Silvia Denari, que recebeu a minha representação e indicou que não era matéria de saúde pública. O meu pedido, a minha orientação de fazer com que a Prefeitura obrigasse os médicos a botar o dedinho lá e marcar o horário de ponto. Eu fiquei indignado porque a gente não percebeu a sensibilidade do Ministério Público da Saúde Pública. A Câmara de Vereadores também não se sensibilizou, podia ter aberto uma discussão a esse respeito, e a gente não conseguiu sensibilizar, à época, a administração, que é a mesma hoje, da professora Antonieta. E nessa reunião, como você perguntou agora aí, sim, respondendo a sua questão, foi consenso que o maior problema, principalmente nas UPAs, e principalmente na UPA, lá no PAN, da rodoviária, são os médicos que, apesar de estarem escalados e receberem, não vão trabalhar. E eu questionei sim, e o secretário de saúde sabe sim, doutor Daniel, que eu questionei, ele falou que era um problema enraizado no Guarujá, que vem antes dele, vem antes da Antonieta, que é difícil de resolver. E eu falei assim para ele, e ele sabe e tinha testemunha. Por isso eu vou dizer aqui, eu vou ter você e milhares de testemunhas aqui junto com a gente, ao vivo. Se o senhor tiver alguma dificuldade, doutor Daniel, de tomar alguma providência em relação a esses médicos que não respeitam nem a população e nem os seus colegas que ficam dobrando por eles, o senhor passe para mim, mas de forma velada, não precisa dizer que foi o senhor que passou, faça chegar até o Ayrton Cinto alguns telefones e endereços desses médicos, que eu mesmo atravesso a balsa, vou até o GAECO, o órgão especializado do Ministério Público do Estado de São Paulo, que investiga crimes organizados, crimes praticados contra a administração pública. Eu faço a denúncia no meu nome, a gente quebra o sigilo telefônico, a gente vai fazer com que a polícia e o Poder Judiciário, junto com o Ministério Público, detecte essa prática odiosa, e nós vamos colocar em rede nacional esses médicos na cadeia, em cana.
Wagner, eu disse isso na reunião. Eu causei um mal-estar, até porque tinha médicos presentes. Eu não consigo entender porque as atitudes que devem ser tomadas para colocar realmente algumas coisas nos trilhos nessa cidade, do ponto de vista do poder executivo e principalmente do ponto de vista do poder legislativo, que é o órgão que não tem poder para executar uma obra sequer. Um vereador ou a Câmara inteira, o presidente da Câmara, se quiser trocar uma lâmpada ali na Avenida Presidente Vargas, não troca. Mas tem obrigação e poder sim para fiscalizar, porque se fiscaliza os contratos que a prefeitura assina e faz com que o dinheiro seja bem empregado, sobra dinheiro para as prioridades. Wagner, Guarujá, seja na área da saúde, da educação, da segurança e qualquer outra área, de infraestrutura principalmente, que a gente precisa muito, não é uma cidade difícil de ser administrada e organizada. Nós temos orçamento e nós temos muitas necessidades prementes. Eu não consigo entender porque as medidas não são tomadas. Doutor, mas com relação à questão da saúde, nós temos o Conselho Municipal de Saúde. Sim. Né? E me parece, por favor, o senhor me corrija, o Conselho Municipal de Saúde acaba, eu não quero usar a palavra prevaricando, mas não estou conseguindo outra palavra, uma administração, né? Porque eu não vejo o Conselho Municipal de Saúde fazendo o seu papel, fiscalizar, cobrar, fiscalizar contratos, compra, falta, porque o Conselho Municipal de Saúde Sim. é um órgão cogestor da Secretaria Municipal de Saúde. O que acontece com o Conselho Municipal de Saúde? Olha, boa pergunta, e você vai me remeter a um passado recente, Wagner. Eu participei do Conselho Municipal de Saúde aqui do Guarujá. Eu não sabia. Eu fui membro do conselho, fui conselheiro, e eu me desliguei do conselho quando eu participei, quando eu defini a minha candidatura a prefeito em 2012 aqui no Guarujá. Então eu resolvi, eu não era obrigado a me desligar por um certo período. Eu achei por bem, por uma questão moral até, uma questão de equidade na disputa com os meus concorrentes, que eu me desligasse para que não prevalecesse qualquer situação a meu favor de conhecer alguns problemas, de poder ter acesso à população, falar em nome da saúde para a população. Então eu resolvi sair. Mas o período que lá fiquei, nessa época, 2011, 2010, 2011, para você ter uma ideia, o Conselho Municipal de Saúde, você tem essa ideia, o telespectador que não conhece, é uma cogestão, você falou bem, o termo é esse. É uma forma de governo participativo muito eficaz, desde que a representatividade faça valer. O que eu quero dizer com isso? Porque o Conselho Municipal de Saúde tem um membro da UAB, tem um membro do Sindicato dos Médicos, dos enfermeiros, mas tem os membros das associações de moradores da cidade de Guarujá e Vicente de Carvalho, que estão lá para ser os olhos, os ouvidos e a boca do povo na reclamação por um serviço melhor. E eu vou te dar só um exemplo de uma votação que eu participei lá no Conselho Municipal de Saúde, quando estive lá em 2011, 2010, 2011. Era a época que a administração, a época que é a mesma de hoje, da professora Antonieta, pretendia, como pretendeu e assim fez, o contrato de concessão do hospital, do prédio Ana Parteira, para o governo do estado, para que o Emílio Ribas pudesse administrar. Eu sei que foram 15 votos. Eu fui o único voto contrário à entrega desse patrimônio municipal, o patrimônio do povo aqui do Itapema, para o Estado. Ah, por quê? Porque estava de mal com o Estado, você não gosta do Davi Uip, o secretário estadual de saúde, você não gosta do Geraldo Alckmin? Não. Eu gosto muito mais deles, gosto muito mais do povo do Guarujá e do Itapema do que deles. Não tenho problema com eles. Aquilo era para ser um prédio, um hospital de clínicas, 24 horas, funcionando a favor da população. Com pediatra, com ginecologista. Um centro de especialidades. Ponto. Uma AME nossa. Como o Estado não tem a AME, naqueles ambulatórios médicos de especialidade, a gente poderia sim fazer. Concordo que não precisaria ser uma maternidade, ressalvadas as opiniões contrárias. O Santo Amaro atende bem a demanda. Atendeu e atende bem a demanda das mamães que vão ter os seus bebês. Então, a gestão anterior à da prefeita Antonieta no seu primeiro mandato, para mim, também ressalvado meu respeito ao ex-prefeito Farid Madi, também se equivocou ao fazer uma maternidade. Sim. Deveria, na minha visão de gestão pública da saúde, deveria ter homenageado a dona Ana Parteira sim, poderia ter dado o nome de Ana Parteira para o prédio,
mas aí um centro de especialidades para o povo. Eu fui surpreendido quando, para você ver o poder que tem o Conselho de Saúde, para a prefeita poder entregar esse prédio para o governo do estado virar o Emílio Ribas, teve que passar por votação no Conselho de Saúde. E esse argumento que eu estou usando aqui com você, Wagner, e estou apresentando para a população de Guarujá, Vicente de Carvalho, eu usei nas reuniões com os meus pares conselheiros para não deixar entregar aquilo para o estado e fazer com que a prefeita entendesse que aquilo precisava ser um prédio para atender a população de Itapema, principalmente. Porque se você ver bem, analisar direitinho, o Itapema hoje tem 150 mil moradores. Da ponte para cá, contando Morrinhos, Vila Zilda, aquele pessoal todo, são 150 mil moradores sem um hospital, ainda que pequeno ou médio, para o povo. Eu fui o único voto contrário. Então eu percebo, claro, os sindicatos, os membros do sindicato de médicos, os profissionais, talvez tivesse alguma ligação política com a ideia, pessoal com a ideia, é até entendível, eu respeito. Agora, os representantes de diversas associações de moradores votaram a favor. Ah, mas eu não sabia que ia acontecer isso. Sabia sim, porque o Ayrton Cinto alertou, brigou, nós quebramos alguns, como se diz, quebramos o pau lá dentro várias vezes. Eu expus essa ideia. Então é uma pena que o Conselho Municipal de Saúde, hoje eu não sei, estou afastado, não faço parte, não quero mais participar por enquanto, não tenho mais tempo para isso. Vamos para mais um rápido intervalo, já voltamos. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco. Essa noite entrevistando o advogado Ayrton Cinto. Estamos falando dos problemas de saúde aqui do Guarujá. Ayrton, já que o secretário não tem pegada, não é um cara corretão, e o Conselho Municipal de Saúde também não está nem aí, porque se tivesse, teria o poder de estar interferindo e aparecendo, e me parece que a Câmara Municipal também não está fiscalizando como poderia fiscalizar, o que fazer? Permita-me... Não, chorar nunca. Desistir nunca. Pegar o melhor hospital da cidade, o melhor atendimento que é a Piaçaguera, rodovia Cônigo Domênico. Nós precisamos lutar para mudar essa situação, né, Wagner? E permita-me acrescentar mais um órgão aí que a gente precisa, parece que, sacudir e acordar, que é o Ministério Público. Mas o Ministério Público já é a parte, né? O Ministério Público precisa vivenciar, viver, sofrer um pouco a nossa vida aqui. Porque eu lanço mão constantemente, eu tenho diversas representações do Ministério Público. Tem uma, inclusive, envolvendo a saúde, que diz respeito ao nosso bate-papo de hoje, que me deixa muito chateado, que há cerca de um ano atrás, agora vai fazer um ano, em maio de 2013, nós fomos surpreendidos com o fim do contrato do SAMU no Guarujá. E aí, algumas pessoas ligadas à área de emergência, até o diretor de emergência, o Dr. Valdir Tamburus, a pessoa a quem eu prezo, veio até a grande mídia e disse que em 2 ou 3 meses estaria resolvido aquele problema. E eu sei muito bem, quando eu olhei aquilo, eu vi que não era assim que funciona. Acabou de sair uma notícia na imprensa dizendo que não tem a menor previsão disso acontecer. Então, isso... Agora, depois de 11 meses. Um ano depois. Eu quero alertar a população. Não tendo previsão. Infelizmente, eu vou falar uma coisa muito grave aqui. Muito preocupante. A gente não pode ter a certeza, mas certamente pessoas morreram no Guarujá, de um ano para cá, porque o serviço de SAMU cessou, gente. Ele hoje é por conta e risco de pessoas que estão aí, entre aspas, cobrindo o serviço de outras pessoas, socorristas profissionais. Graças a Deus nós temos essas pessoas que encaram essa situação, até perigosa do ponto de vista jurídico para eles mesmos. E assim que eu tomei conta dessa situação, como cidadão, como advogado, como político, como presidente da Comissão de Saúde Pública da OAB, que à época também era, eu fui até a Câmara Municipal de Guarujá, fiz uma representação para que fosse determinado pela Câmara, fosse chamada a investigação a respeito desse contrato, desse ato ou dessa omissão da senhora prefeita e do diretor de emergências,
para que a gente pudesse resolver aquilo, porque o dinheiro continua vindo do governo federal, vindo outra parcela do governo estadual e tem a contrapartida do município. O SAMU é um processo, é um procedimento, é um convênio, é um serviço quase que propriamente do governo federal. Então, se acabou o contrato, como é que vai ficar o repasse dessa verba? Como é que vai haver a contratação? Eu queria que a Câmara fiscalizasse aquilo. E, para minha surpresa absoluta, a Câmara, em maio do ano passado, resolveu arquivar o meu pedido por falta de fundamento, por unanimidade. Eu indignado, como você falou, vamos chorar? Eu falei, não. Chorei um pouquinho de raiva, né? A gente ficou aquele mordido por dentro. Mas no dia seguinte, eu me encaminhei até o Ministério Público Federal em Santos, a Procuradoria da República, e distribuí a mesma representação idêntica à que eu fiz na Câmara, que os senhores vereadores entenderam que não tinha fundamento. Só troquei o cabeçalho, endereçando ao procurador da República. E hoje é um inquérito civil público federal, que está investigando a responsabilidade daqueles que permitiram que um contrato de suma importância terminasse. E tanto eu tinha razão, e eu falo isso sem falsa modéstia, porque eu me sinto obrigado. Se eu me coloco à disposição da população para brigar, eu tenho que dizer as minhas vitórias e as minhas derrotas também. Tem que ter a humildade. E falo sem falsa modéstia, Wagner. Como que não havia? Como que os senhores vereadores entenderam que não havia relevância no nosso pedido em nome da população? Se o próprio procurador da República entendeu e manifestou favorável para a abertura do inquérito civil público, e a prova é que a própria prefeitura disse agora, como você falou, que não tem previsão para resolver a questão de prestação de serviço no SAMU, que é de suma importância. Você que anda de moto, você que anda de carro, você que tem a mãe, a avó, que vai atravessar uma rua, está correndo risco e não tem o serviço. Isso aí foi feito um TAC, não? Na época, não? Não, Não foi feito nada. Que eu saiba, que eu tenha ciência Nada. E conhecimento, não. Agora... Só conversa. Só conversa. Agora, me chama a atenção negativamente, né, a postura dos senhores vereadores de Guarujá, no sentido de serem coniventes da palavra, prevaricarem em nome do povo, ao invés de defender. Investigar não significa colocar uma cruz e crucificar o prefeito. Claro. Investiguem o que parece. Por quê? Se está tudo correndo bem, não há motivo. Eu não vou levar nenhum procedimento, nenhum pedido de abertura de comissão levianamente. Claro. Como recentemente alguns vereadores fizeram há 2 ou 3 semanas numa sessão, onde eu fiz um pedido para que houvesse abertura de uma comissão para justamente voltar a discutir o contrato do SAMU, do ponto de vista aqui administrativamente, deixando que o Ministério Público Federal já está cuidando disso, numa outra área, e que investigasse também outras questões como a área da segurança. O porquê que a gente sofre com tantos pequenos e médios furtos e roubos, e a população fica acuada dentro de casa. Onde estão as câmeras? Onde está aquela central de operação que foi tanto alardeada? E os vereadores resolveram arquivar, na sua maioria, alguns vereadores foram até a favor do meu pedido, para que não fosse investigado. Investiga, está certo? Eu vou ser o primeiro a aplaudir e reconhecer que está certo. Está errado, abre-se uma outra linha de investigação e apure-se responsabilidades. Porque se houver um erro com dolo, com intenção de se locupletar, estou falando no português claro, sim, corrupção, malandragem com dinheiro público, processo de impeachment, processo de afastamento. Se não há provas a esse respeito, ótimo, vamos melhorar então a competência, a distribuição desses serviços e a aplicação desse dinheiro. O que a população do Guarujá precisa, Wagner, nesta área de saúde, o que os servidores do município do Guarujá da área da saúde precisam, que são aqueles que atendem a população, sim, são respostas decentes, honestas, a respeito dos contratos, a respeito das contratações, a respeito da falta de médicos, enfermeiros, do serviço prestado, da qualidade. É preciso que nós tenhamos responsabilidade e não só falar. É preciso provar que quer o bem da cidade. A gente vê muita propaganda, a gente vê muita falação, muitas matérias em jornais e a gente não vê essa resposta na rua, que é o que a população quer. Doutor, nós chegamos ao final do nosso programa, o senhor tem mais 1 minuto, essa câmera é toda sua. Wagner, eu quero agradecer a você, a população, os telespectadores de Guarujá e Vicente de Carvalho,
e dizer que isso é nada mais, nada menos do que uma oportunidade que o Wagner, a Guarau TV, o Rodrigo, a Kátia, o Douglas e toda a equipe proporciona ao Ayrton Cinto de prestar contas a vocês. Prestar contas dessa batalha que a gente faz sempre firme, sempre incisiva, mas também sempre pautada pela temperança, pelo equilíbrio. A gente tem que ser firme em cobrar, mas a gente tem que ter a certeza do que está falando. Eu não cobro nada, eu não incito qualquer tipo de discussão a respeito de um serviço público mal prestado, sem que haja prova, sem que haja um sofrimento de uma população, de uma senhora, de uma mãe, de um senhor que precisou ser atendido e não foi, porque o sistema público de saúde de Guarujá não é gerido, não é administrado como a população precisa e tem direito. Porque serviço público, pessoal, não significa serviço gratuito. Serviço público na área da saúde, você pega a sua carteira de trabalho lá, vê quanto tempo você paga em INSS. Sua mãe, seu pai, seu tio, não é, Wagner? Isso é serviço já pago antecipadamente. Mais até do que você ir lá no médico e pagar uma consulta. Serviço público na área da saúde é um direito seu. A gente vai continuar lutando sim, sempre firme, sempre com propostas para melhorar isso na nossa cidade. O objetivo é esse. Muito obrigado, doutor. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Na semana que vem estaremos de volta com mais um programa Frente a Frente.